No inverno de 1987, me mudei com a minha família para uma fazenda que ficava nos arredores de São José dos Pinhais, aqui mesmo no Paraná. Eu tinha 10 anos na época e meu pai havia acabado de conseguir um emprego como caseiro nessa fazenda. Ele trabalhava como repositor em uma padaria que ficava em Curitiba. Porém, ele recebeu uma proposta do seu patrão para tomar conta dessa fazenda, já que o salário que ele recebia na padaria mal dava para pagar o aluguel e comprar os mantimentos para casa. Meu pai aceitou de imediato, afinal, ele adorava a vida no campo e confesso que quando soube da notícia, eu me empolguei muito, pois para uma criança de 10 anos, tudo é novidade. Então, chegando o tão sonhado dia, nós mudamos para essa fazenda. Meus pais, minhas duas irmãs, uma de 15 e uma outra de 18, e a minha avó materna. Assim que chegamos, eu mal pude acreditar que estávamos mudando para um lugar tão grande e bonito como aquele. Afinal, eu nunca antes havia saído de Curitiba. Não sabia o que era a vida no campo e aquela fazenda era realmente muito grande. A casa principal tinha 6 quartos e todos suítes. Também havia 2 salas de estar enormes, uma cozinha, um banheiro principal, um alpendre na frente da casa e uma varanda nos fundos, fora uma área de churrasco aos fundos e também tinha uma piscina, o curral, o celeiro, o chiqueiro e um rio que passava no final de uma mata que tinha aos fundos da fazenda. Aquele lugar era maravilhoso, ar puro, clima gelado e um silêncio absurdo, que só era possível escutar o barulho dos animais da fazenda da mata. Nos primeiros dias, tudo foi diversão. Gostei demais do lugar, mas com o passar do tempo, tudo foi ficando chato, pois eu não tinha com quem brincar. Minhas irmãs eram bem mais velhas e ligadas em namoro, essas coisas. As fazendas eram distantes uma da outra, e por mais que meu pai recebesse visita frequentemente de outros fazendeiros da região, não havia outras crianças. Isso me tornava uma criança bem solitária. Meus únicos amigos eram na escola, pois estudava no centro de São José dos Pinhais. Mas depois da escola, meu pai sempre me levava embora. Bem, certa tarde, eu estava brincando sozinho na beira do rio que ficava depois de uma mata. E já havia explorado a fazenda e tudo aos seus arredores. Meus pais não se preocupavam quanto a isso. A única recomendação deles era para que eu não fosse para longe para não me perder. Bem, eu estava ali na beira do rio, jogando pedrinhas na água para as ver quicarem. De repente, vejo uma pedrinha acertando a água e quicando 5 vezes. Não havia sido eu. Então olhei para a direção de onde a pedra veio e vi um menino aproximadamente da minha idade. Ele era moreno e tinha um cabelo liso jogado para cima. Ele já veio me perguntando se poderíamos ser amigos. Eu disse que sim. Perguntei onde ele morava e ele disse que morava em uma casa depois do rio. Era um riozinho de cachoeira e a parte onde eu brincava era bem raso, dava para atravessar a pé. O único problema era a água, que era muito gelada. Ficamos a tarde toda brincando
até que ele me chamou para ir até a sua casa. Eu disse que não podia, pois a minha mãe não gostava que eu ficasse sumido por muito tempo. Então me despedi dele e fui para casa. Mas antes de ir, disse que o encontraria no dia seguinte, ali no mesmo lugar. Cheguei em casa muito feliz por ter arrumado um novo amigo e contei para os meus pais, que não deram muita bola. Pareciam não acreditar em mim. Bom, eu deixei para lá. E no dia seguinte, fui bem empolgado ver o meu novo amigo. Cheguei lá, ele já estava me esperando e com uma cara de raiva me perguntou por que eu havia me atrasado. Pedi desculpas e ele disse que já estava me esperando fazia horas. Então disse a ele que ele poderia ir até a minha casa quando quisesse, que eu morava na fazenda logo ali. Ele disse que estava tudo bem, mas por enquanto seria melhor não, pois talvez meus pais não gostassem dele. Disse que era bobeira, que meus pais eram legais. Mas bem, deixamos isso para lá e ficamos brincando ali por horas. Em um certo ponto da brincadeira, ele me empurrou dentro da água e a água estava um gelo. Então eu, bastante bravo, disse para ele não fazer mais aquilo ou eu poderia me afogar. Ele disse para mim não me preocupar, que ele sabia fazer respiração boca a boca. Disse que ia me ensinar e já foi me beijando. Disse para ele que não gostava daquilo e era melhor a gente continuar brincando. Bem depois de horas e horas brincando, fui embora para casa e combinamos de nos ver no dia seguinte. Cheguei em casa e contei para as minhas irmãs e para minha avó sobre esse novo amigo. Mas somente a minha irmã de 15 anos e minha avó que acreditou em mim. Meus pais achavam que talvez fosse algum amigo imaginário e minha irmã mais velha nem deu ouvidos. O meu quarto ficava no andar de cima, virado para a frente da fazenda. Eu sempre dormia de janela fechada. Peguei no sono rapidamente. Deveria ser por volta de 10 da noite, quando de madrugada acordei com os cavalos relinchando. Eles pareciam estar inquietos com alguma coisa que os perturbava. Também percebi que a janela do quarto estava aberta, mas com muito sono e muito frio para sair debaixo da coberta, eu ignorei esse fato e logo voltei a dormir. Naquela noite, tive um sonho erótico com esse meu amigo. Não vou entrar em detalhes, pois isso não é o foco do relato. Acordei excitado e me assustei quando senti uma mão nas minhas partes íntimas. Era o meu amigo. Eu era muito novo para compreender tudo aquilo. Não sabia o que era sexo e muito menos parei para raciocinar como ele havia entrado no meu quarto. Mas algo de sobrenatural aconteceu. Assim que eu o vi, logo caí em um sono profundo e só fui acordar no dia seguinte. Me levantei assustado e logo percebi que a janela do meu quarto estava trancada, assim como eu deixei antes de dormir. Não poderia ser os meus pais que a fechou, pois eu era o primeiro da casa a acordar. E se eles tivessem fechado a janela durante a noite, significava que alguém a abriu minutos antes. Então, qual o sentido deles abrirem para depois fechar? Aceitei que tudo aquilo foi somente um sonho e deixei para lá. Mas algum tempo depois, quando meu pai foi dar comida para os cavalos, ele percebeu que a crina de todos os cavalos estavam traçadas, ao ponto do meu pai ter que usar uma tesoura para cortar as tranças. Disse a ele que havia escutado os cavalos inquietos durante a noite
Mas meus pais disseram não ouvirem nada. Minha avó falou que aquilo era obra do Saci. Meu pai a olhou com uma cara de espanto e saiu para terminar de cuidar dos cavalos. Bem, os dias foram se passando. Eu continuava brincando com meu novo amigo no mesmo lugar de sempre, perto do rio, e continuava acordando todas as noites com aquela mão em minhas partes íntimas. E assim que eu abria os olhos e via meu amigo ali na minha frente, imediatamente eu apagava e só acordava no dia seguinte. Confesso que gostava muito desse amigo, porém, ele parecia querer algo além de amizade e, com o tempo, as conversas dele eram somente sobre coisas obscenas. O assunto dele era só esse e eu era muito inocente para entender sobre esse tipo de assunto. E foi quando ele me encarou, fez um olhar malicioso que parecia me hipnotizar e, em seguida, passou a mão em minhas partes íntimas e foi fazendo aquelas coisas obscenas comigo. Como eu disse, eu não sabia o que era sexo. Não tinha nenhum conceito sobre isso. E acho que era por isso que estava gostando. Até que, de repente, eu me lembrei dos sonhos. Me lembrei que ele fazia igual acontecia nos sonhos. Daí, me dei conta que não era sonho. Tudo aquilo era real, e nessa mesma hora, parecia que eu acabara de me despertar daquele transe. Vesti minhas roupas e corri para casa. Chegando em casa, eu fiquei muito pensativo sobre aquilo tudo e na manhã seguinte contei tudo para minha avó. Ela fez uma cara de preocupada e disse que eu deveria desfazer a amizade com esse amigo, que eu deveria ser firme e mandar ele ir embora, pois ele não era uma criança normal. Era um ser da mata que me traria problemas se eu não desfizesse a amizade com ele. Minha avó me proibiu de ir vê-lo, mas eu disse que precisava ir até lá e dizer isso tudo, ou senão, ele continuaria aparecendo em meu quarto durante as noites. Ela me perguntou o nome dele, e eu disse que nunca havia perguntado, e ele também nunca disse. Minha avó disse que iria até lá comigo. Naquela manhã, meus pais não estavam em casa. Meu pai trabalhava recolhendo grãos de outras fazendas para levar para a cidade e minha mãe cuidava dos animais. Minha irmã mais velha estava na casa do namorado em São José dos Pinhais e em casa só estava minha avó, minha irmã mais nova e eu. Enquanto minha avó foi colocar as botas para entrarmos na mata, eu fui até minha irmã e contei para ela onde íamos. Minha irmã estava preparando as coisas para fazer o almoço, então não deu muita importância. E lá fomos eu e a minha avó. Chegamos na beira do rio, onde sempre nos encontrávamos, e o meu amigo não estava lá. De repente, começou um vendaval do nada. Eu e minha avó fomos rápido para dentro da mata para sair dali. Mas quando cheguei na mata para pegar a trilha de volta, a minha avó havia sumido. O vendaval sumiu tão misteriosamente quanto começou. Voltei para a beira do rio para ver se achava minha avó, mas ela não estava mais ali. Mas foi aí que percebi uma casinha bem perto, logo depois do rio. Engraçado que eu nunca vi aquela casinha ali antes. Imaginei que era a casa do meu amigo e provavelmente minha avó deveria ter ido até lá sozinha, talvez achando que eu tivesse indo para lá também. Atravessei o rio, que era rasinho, e fui até a casa, mas parecia que nunca chegava, e quanto mais eu andava, mais a casa parecia estar longe.
Olha, eu caminhei em torno de 2 horas para chegar até aquele lugar. Já estava perdido e quando pensei em voltar para trás, a casa misteriosamente apareceu a uns 20 metros de mim. Cheguei até a casa, a porta se abriu e logo apareceu meu amigo. Eu disse que estava procurando minha avó. Ele falou que ela estava lá dentro esperando por mim e me chamou para entrar. Eu, inocente bobo, fui entrando e à medida que entrava, ficava admirado com a beleza daquela casa. Por fora, parecia ser pequena, mas por dentro era enorme e tinha brinquedos por todos os lados. Na sua sala, tinha vários autoramas com pistas gigantescas. Meu sonho era ter esse brinquedo. Para quem não sabe, autorama eram os carrinhos dos anos 80 e 90, muito parecidos com os Hot Wheels da atualidade. Fiquei encantado com o brinquedo. Ele me pediu desculpas por tudo que me fez de mal e que as coisas dali para frente seriam diferentes. Nós dois seríamos amigos para sempre e que eu poderia morar ali com ele e ter os brinquedos do mundo inteiro. E eu respondi com firmeza a ele: Olha, eu não posso morar com você. Meus pais jamais deixariam. E mesmo se deixassem, eu não quero, pois eu amo a minha família e não troco por brinquedo nenhum nesse mundo. Eu te desculpo por tudo que você me fez, mas não quero mais ser seu amigo. Agora, chama minha avó para mim que precisamos ir embora. Ele virou para mim com a cara de piedade e disse: Kevin, você é meu melhor amigo. Não me deixe sozinho neste lugar. E eu fiquei imaginando como ele sabia meu nome, se eu nunca disse para ele. Então perguntei a ele o seu nome e ele, com um olhar furioso, com lágrimas saindo dos seus olhos vermelhos, disse com uma voz assustadora e séria: Eu me chamo Saci. Meu sangue congelou no meu corpo, assim que percebi que eu estava de frente com uma criatura em forma de criança. Eu tentei correr. Era a única opção que eu tinha. Mas ele me segurou e disse: Se não vai ser meu amigo por bem, então vai ser por mal. Eu gritava, berrava, mas estava muito longe de casa para alguém me ouvir. Tentava me soltar, mas a força dele era descomunal. Ele me agarrou, começou a tirar minhas roupas e eu tentei impedir a todo custo. Então ele puxava com mais força até rasgá-las. Ele começou a abusar de mim. Fechei os olhos para não ver nada, mas nos momentos que eu abria, eu via que não era mais o meu amigo. Aquele menino sereno e moreno claro, agora era um ser de pele escura, igual uma sombra. Ele já era um pouco maior e tinha somente uma perna que saía do meio da sua cintura. Seus dentes eram afiados como presas. Seu cabelo era enrolado e vermelhos como fogo. Ele me machucava muito com seu órgão genital. Então eu fechei os olhos e apaguei. Me lembro de acordar, já era de noite. Eu estava deitado em uma folha de bananeira, no mesmo lugar onde avistei a casa. Estava nu e congelando de frio. Fui achado pelo meu pai. Eu estava com muita dor. Minha avó foi achada jogada dentro de um buraco recentemente cavado ali na mata. Provavelmente era uma armadilha daquela criatura. Com muito medo de contar aquilo para os meus pais, eu acabei contando para minha avó, que posteriormente contou para o meu pai, com as palavras dela. Meu pai, muito furioso, saiu com os cachorros para a mata para encontrar aquela criatura, mas sem êxito. O que se sabe é que na manhã seguinte, os 4 cães de caça foram achados mortos.
Minha avó levou o mingau de milho com leite condensado para a mata, porém ela encheu o mingau de pimenta. Naquela mesma noite, aquela fazenda foi atacada por um enorme pé de vento, e na manhã seguinte, os cavalos apareceram todos mortos, porém sem marcas ou sintomas pelo corpo. Meu pai ligou para o dono da fazenda e contou todo o ocorrido. O dono do lugar, que era patrão do meu pai, disse que aquilo era obra de um saci que morava naquelas matas e não entendia o porquê dele estar assim furioso, sendo que ele sempre foi muito meigo e dócil. Meu pai foi até a casa do seu patrão, em São José dos Pinhais, e arrumou uma briga feia com ele. Meu pai queria saber por que ele não avisou sobre o lugar. A coisa foi tão séria que deu até a polícia, e minha família, de todas as formas, tentou processar o patrão do meu pai, mas sem êxito, pois ninguém processa ninguém por eventos sobrenaturais. Foi feita uma perícia em mim e realmente foi constatado abusos, mas o advogado do patrão do meu pai tentou usar isso contra o meu próprio pai, já que ele era o único homem na casa. Naquela época, não tinham leis que protegiam crianças, e na maioria das vezes, os mesmos eram julgados como adultos. Então, acabou dando em nada. Saímos da fazenda, eu me tornei uma criança solitária, pois sofria muito com o trauma, mas com o passar do tempo, fui me recuperando, esquecendo tudo aquilo, e de fato, passei a ter uma vida normal. Já muitos casos e reportagens na TV das pessoas que têm contatos com Saci e até os protegem dizendo que são criaturas do bem. Mas digo a vocês que estão ouvindo ou lendo esse relato, essas criaturas são diabólicas e após se envolverem com essas coisas, sua vida jamais será a mesma. Boa noite.